Na videoaula de hoje, por meio de um projeto prático, você irá então aplicar os conceitos aprendidos em aulas anteriores e expandir também esses conceitos com novas possibilidades. Esse projeto que nós iremos desenvolver é um projeto de turismo, utilizando os pontos turísticos aqui do Espírito Santo. Alguns pontos turísticos, porque nós não temos possibilidade, de acordo com esse tempo, de cobrir todos os pontos turísticos, mas nós vamos então utilizar alguns pontos turísticos para então nós aplicarmos os conceitos aprendidos. Se você quiser, você pode utilizar os conteúdos turísticos aí da sua cidade, do seu estado, se essa for a necessidade. Se não, você utiliza então esses conteúdos aqui turísticos do Espírito Santo e além da possibilidade de aprender sobre o Ionic, né, sobre os conteúdos, os conceitos ensinados sobre o Ionic, você também irá então aprender um pouquinho do Espírito Santo, que é um estado maravilhoso para você conhecer. Vamos então iniciar o nosso projeto. Vou abrir aqui o terminal do Windows. Vou digitar o comando então para iniciar esse projeto, Ionic Start. O nome do aplicativo será Turismo. O modelo que nós vamos utilizar é o modelo de tabs. Já vamos colocar aqui para ele utilizar o framework Angular, então é só passar esse argumento Angular, passar o argumento type com o valor Angular e também já vamos passar aqui para ele utilizar o capacitor. Só dá um Enter. Eu tinha dado um pause no vídeo porque ele demora um pouquinho a baixar todos os pacotes, todos as extensões que precisa, né, do Node, do NPM, e agora aqui ele pergunta se você deseja criar uma conta no Ionic. Eu vou colocar aqui que não, porque eu já tenho a minha conta, é melhor você criar ali pelo site, tá? Ok, acabamos de criar então o nosso projeto. Vamos então agora acessar essa pasta chamada Turismo, CD Turismo, e aqui eu vou dar o comando code ponto para ele já abrir o Visual Code nesse projeto. Ok, abrimos então. A primeira coisa que nós já vamos fazer é abrir o terminal e executar esse projeto para nós fazermos os testes no navegador. Comando para executar esse projeto, Ionic Serve. Pronto, o Ionic Serve foi iniciado, esse é o servidor de teste local. Eu vou clicar aqui com o botão direito em inspecionar, para eu conseguir ver aqui no modelo que ficaria, por exemplo, utilizando o Moto G4. Se você reparar aqui, nós temos aqui embaixo esse é o modelo padrão, ele vem com 3 abas ou tabs, tá? Em que cada tab tem o seu conteúdo aqui básico. Como que funciona então esse projeto? Aqui então, dentro do Visual Studio Code, nós temos o nosso projeto dentro da pasta app, dentro da pasta src, dentro de app, nós temos aqui então 4 pastas já que foram criadas previamente. Essa pasta tabs contém então a informação para essas tabs que estão aqui embaixo, essa barra de tabs que está aqui embaixo. Aqui dentro do arquivo tabs.page.html, nós temos então aqui o componente ionTabs. Dentro dele tem aqui um ionTabBar, que é aquela tab que ela está lá embaixo. Já foi definido aqui que o slot dela é button. A gente poderia, por exemplo, alterar para ficar aqui no topo. Deixa eu alterar aqui para o top. Salvei, vamos ver o resultado. É possível ter, então, essas tabs no topo, a barra de tarefas. Para você saber mais informações que você pode utilizar, então, com esse componente de tabs, é só você acessar a documentação do Ionic. Aqui em Developers, o eComponents. Depois é só você procurar por tabs. Aqui em tabs, nós temos, então, o ionTabs, que ele contém o ionTabBar, que é a barra especificamente, em que a gente pode definir aqui quais são os slots para eu saber também quais são as opções que eu posso passar para a barra. ionTabBar. Algumas propriedades de cor, modos para o iOS, a aba que vai ser selecionada por padrão, Translucid, mas esse daqui somente aplicado no iOS, tá? Então aqui temos algumas opções, é só você procurar a documentação que ela informa muita coisa para você. Eu vou voltar aqui então para ela ficar embaixo, essa barra. Eu acho que esse é um método bem interessante para utilizar em dispositivos mobile. E aqui então dentro da barra nós temos quantos botões nós quisermos. Por exemplo, aqui nós temos 3 botões, mas se eu copiar esse código aqui do ionTabButton, vou copiar um só para replicar e vou colocar aqui, vou colar, vou colocar aqui então como tab 4
Vamos ver então o resultado agora com 4 abas, ok? Podemos então colocar quantas abas você quiser, também é possível colocar com ícone, sem ícone, com esse label, sem o label, ok? Então, dentro de cada tab tem os botões, que são como você acessa especificamente alguma página. Dentro de cada botão tem especificação aqui de qual ícone que ele vai utilizar, qual o rótulo para aquele botão também. Outra coisa muito importante, porque isso é o que define a navegação. Ele está falando aqui que quando eu clicar no botão 1, ele vai para tab 1. Quando eu clicar no botão 2, independente do nome, ele vai para tab 2, aqui nesse argumento passado aqui para o Ion Tabibudo. E de forma semelhante, quando eu clicar no botão 3, ele vai então para tab 3. Onde está definido quais são essas tabs? Então, aqui dentro de tabs-routing.modules.ts tem definido aqui que tab 1, o caminho é tab 1, na verdade vai acessar o componente tab1.module, que na verdade foi definido aqui dentro dessa pasta. Se eu clicar em tab 2, eu vou então para esse componente. Se eu clicar em tab 3, ele vai então para o componente tab 3. E por padrão, se eu não definir nenhuma aba, né, na verdade, ele já vai acessar o componente tab 1, que é essa, vamos dizer assim, a aba inicial que já está selecionada. Vamos começar então a fazer alterações no nosso aplicativo. A primeira alteração que nós vamos fazer é alterar então o ícone e também o rótulo para acessar essas tabs. Aqui dentro do arquivo tabs.page.html, na tab 1, eu vou colocar o rótulo de Conheça o Espírito Santo. Você pode alterar aí esses ícones, alterar esses rótulos, as informações que eu for utilizar para a sua realidade. Aqui é um modelo, um caso de uso, para você poder aplicar um pouco os conteúdos que nós aprendemos. Para a gente dar uma olhada nos ícones que nós vamos utilizar. Eu posso procurar aqui no Google Ionic Icons. E nós temos aqui vários ícones que podem ser utilizados. Você pode escolher o que você quiser. Eu já sei um que eu vou utilizar e vou procurar aqui por Trail. Eu vou copiar então esse ícone. É só clicar aqui e copiar o código. Vou colar agora. Eu poderia só substituir aqui o nome, mas eu sei que já por padrão, quando eu copio, na verdade, ele copia aqui todo o componente, não especificamente o nome. Vou salvar e vamos ver o resultado. Alteramos aqui então a primeira aba, Conheço o ES, e esse ícone aqui indicando, quem sabe, posições, rotas para viagem. Agora é a sua vez de praticar. Altere o rótulo e o ícone das tabs 2 e 3. No projeto que eu estou mostrando como exemplo, eu vou alterar a tab 2 para praias e a tab 3 para parques. Eu já alterei o ícone e o rótulo das minhas abas 2 e 3, ficou dessa forma, você pode alterar da forma que quiser. E agora nós vamos começar a alterar o conteúdo da primeira aba, que por enquanto está em branco. Então vamos abrir aqui a primeira aba em tab 1, tab1.page.html. Primeira coisa que nós vamos fazer aqui é alterar o título. Lembrando que dentro desta tab nós temos o Ion Reader, dentro dele nós temos uma barra de tarefas. Para nós colocarmos na barra de tarefas, é necessário ter um componente Ion Reader, como pai. E dentro do Ion Toolbar, para nós definirmos o título, nós precisamos aqui colocar esse componente Ion Title dentro de Ion Toolbar. Vou alterar aqui então para Conheça o ES, o Espírito Santo, de acordo com o que nós definirmos no rótulo da aba Conheça o Espírito Santo. Para nós fazermos testes também, vamos alterar a cor da nossa barra de tarefas. Por enquanto, ela está nessa cor praticamente aqui em branco. Vamos alterar então na documentação do Ionic. Se eu vir aqui em Docs, dentro de Developers, o iDocs, dentro de Theme Bases. Nós temos aqui algumas cores que já vêm definidas por padrão no Ionic. Agora vamos alterar então, por exemplo, a nossa barra de tarefas, a cor dela para Dark. E eu vou colocar então, eu posso colocar só o nome Dark e ele vai acessar essa cor. Vamos alterar aqui então dentro de Ion Toolbar, passar como parâmetro Color e o valor Dark. Salve. Este é o resultado então da alteração da cor da barra de tarefas para Dark.
Observe que as outras abas elas permanecem com a cor padrão. É possível alterar de uma forma geral no aplicativo a cor das abas e a cor também de várias coisas do tema, mas nós vamos ver isso em próximas etapas. Vamos agora então alterar o conteúdo dessa primeira aba. Então, já pode excluir todo esse conteúdo que está dentro de Ion Content. Vamos colocar dentro de Ion Content um cartão com alguns conteúdos. Então, dentro de Components, procure por Card. O cartão, ele apresenta várias opções de layout. Nós vamos utilizar aqui nessa aba duas opções para você ver como que ele é versátil, como que ele é flexível. Então, é mais fácil, por enquanto, copiar, por exemplo, esse primeiro código, que é o mais simples, e nós vamos alterá-lo. Dentro de Ion Content, colhe esse resultado. Eu já quero alterar aqui o conteúdo, o title para Terra Maravilhosa. Podemos remover aqui o subtítulo, nesse caso nós não vamos utilizá-lo. Então perceba que dentro de cartão nós temos um cabeçalho e nós temos o conteúdo desse cartão. Dentro do header nós podemos colocar um título, um subtítulo que nós acabamos de excluir e aqui também nós vamos colocar uma imagem. Então, para nós adicionarmos uma imagem, é só utilizar o componente Ion IMG. E aqui, então, nós vamos passar o argumento src e passar aqui, então, onde está o endereço da imagem. Nós temos a opção de utilizar uma imagem local ou uma imagem da web através de um hiperlink. Quando a gente utiliza um hiperlink, é interessante porque o aplicativo ele fica mais leve, então quando nós fazemos um download, esse aplicativo ele não consome tanto espaço em disco. Porém, se você estiver offline, essa imagem não será baixada, ok? Agora, se eu salvar localmente, tem a sua vantagem da imagem estar disponível, mesmo que o aplicativo seja offline, mas esse aplicativo ele consome mais espaço em disco também. Então, nós vamos mostrar aqui as duas opções, você escolhe qual acha melhor para a sua realidade. Agora, nesse momento, eu vou mostrar uma imagem local, como ela pode ser acessada. Eu já vou procurar aqui uma imagem da web para colocar nesse aplicativo. Se eu procurar por AmorES em imagens, essa primeira imagem aqui é que eu desejo baixar. Eu vou salvar a imagem. Aqui na minha área de trabalho, deixar o nome AmorES. E agora, dentro da aplicação, nós precisamos importar essa imagem para cá. Essa imagem ela será salva dentro da pasta Assets. Essa pasta Assets é onde geralmente ficam os ícones, é onde ficam as imagens, algum arquivo JSON que ele precisa ser consumido. Se eu clicar com o botão direito, eu posso executar essa opção Review em File Explorer e ele abre então para nós aqui essa pasta. Dentro de Assets, vamos criar uma outra pasta chamada Images e aqui para dentro nós vamos copiar a imagem que está na área de trabalho, AmorES. Pronto. Agora podemos então importar essa imagem para dentro do aplicativo. Nós precisamos passar aqui o caminho dessa aplicação. Então, o caminho ele é pensando a partir da raiz do aplicativo, que é o app. Aqui dentro de app nós temos assets. Então, aqui eu vou colocar o caminho assets barra images barra amores.png. Pode salvar e veja o resultado. Esse é o resultado, então, de uma imagem e um título. Aqui dentro de conteúdo, eu já vou colar um conteúdo que eu já tenho pronto, senão é muita coisa para escrever. Vou colar aqui e vou salvar esse conteúdo. Você pode preencher com qualquer informação que você quiser. Este é o resultado. Perceba que o conteúdo do card ele está alinhado à esquerda e é interessante que ele seja justificado. O Ionic ele apresenta algumas ferramentas CSS, algumas classes CSS já prontas que fazem tal modificação. Então, aqui dentro de Developers, na documentação do Ionic, aqui do lado esquerdo nós temos a opção Layout e depois CSS Utilities. Aqui dentro nós temos algumas opções de alinhamento de texto. Então, a opção que nós queremos utilizar é essa opção, a classe Ion-Text-Justify. Então, é só você copiar essa classe, aplique então ao conteúdo, aplique ao componente Ion-Card-Content, salve e veja o resultado agora. Este é o resultado com o texto justificado que fica mais apresentável esse layout. E agora vamos colocar no final dessa tab mais um cartão com outras opções, com outras configurações. Vamos copiar aqui dentro do cartão. Esse modelo é o último modelo do cartão, que tem dentro dele vários itens.
Pode copiar então. Vamos colar depois do primeiro cartão. Pode salvar e ver como vai ficar para a gente ver como que nós vamos alterar. E até uma ideia é o seguinte, quando você quiser conhecer esses componentes, ver os vários arranjos que eles fazem entre os componentes, colhe o código que ele mostra para você e veja como ele fica e faça as alterações conforme a necessidade. Olha o resultado desse cartão. Então, ele é um cartão que dentro dele tem vários ícones com nomes, aqui também com ícones, tá? E com labels, rótulos. Então, assim, ele é um cartão bem apresentável para a gente, por exemplo, mostrar uma lista de conteúdos. O objetivo é nós colocarmos aqui alguns segmentos de turismo que existem no Espírito Santo. Nós não vamos colocar todos. O objetivo desse aplicativo não é abordar de forma extensa os pontos turísticos do Espírito Santo, mas é apenas ter um caso de uso. Então, aqui dentro desse Ion Card, vamos colocar aqui também, dentro dele, um Ion Card Reader. Eu vou copiar daqui de cima, vou colar aqui embaixo. Nós não precisamos mais dessa imagem. E altere, então, o título para segmentos. Eu vou alterar aqui os vários labels. Para, por exemplo, aqui será agroturismo. Próximo vai ser aventura. Depois, ecoturismo, parques. E o último, eu vou precisar copiar mais um. Colocar aqui como praias, sol e praia. Já tenho ideia também dos ícones que eu já escolhi previamente. O primeiro ícone eu vou colocar como leaf, é uma folha. Depois uma bicicleta. Aqui colocar um vinho. Aqui uma pessoa caminhando. E o último, um sol. Vamos ver aqui o resultado? Olha o resultado que interessante. E aí, seria interessante que, por exemplo, cada um desse ícone fosse acesso a alguma página, mas agora a gente não tem tempo de fazer tudo isso. Então, nós vamos colocar aqui o acesso. Quando a gente clicar nesses ícones, nós vamos acessar a página de turismo do Espírito Santo. Então, eu vou procurar aqui turismo no Espírito Santo. Vou pegar aqui o link da Secretaria de Turismo. Podemos colocar aqui, então, dentro desses ícones. Todos eles vão ter o acesso para esse link padrão. Então, dentro de Ion Item, aqui em href, assim como a gente faz nos links em páginas HTML, eu vou colar aqui, então, esse endereço. Os outros não tem, deixa eu copiar, então, dentro de Ion Item. Perceba que tem alguma aqui, é porque ele coloca para nos mostrar as opções. Esse Ion Item, a gente pode remover essa classe, em que mostra que esse ícone ele estava ativado, porque nós temos que ativar, como ativar e desativar alguns ícones, mas aqui para nós não é interessante essa opção. Pode salvar e ver o resultado. Após nós colocarmos o link, se eu clicar em algum item, então ele, dentro da página do aplicativo, ele substitui então ali pelo link que foi clicado. Se nós quisermos que seja aberto em outra aba, no caso do celular, que nós desejamos que ele abra no navegador, nós podemos alterar aqui então no Ion Item, o target, quer dizer o alvo, para underline blank, quer dizer que ele vai abrir então em outro navegador ou outra aba, ok? Salve. E agora quando nós clicamos em agroturismo, que foi escrito errado, né? Ele abre uma outra aba, enquanto se eu clicar, por exemplo, em aventura, ele abre, então ele substitui o navegador, ok? Nós vamos parar por aqui. Na próxima aula nós vamos continuar o desenvolvimento da segunda aba, praias.